Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje no vídeo especial de Quaresma nós vamos falar sobre o lobisomem brasileiro. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Assim como a lenda da mula sem cabeça que eu trouxe para vocês no outro vídeo, a lenda do lobisomem também teve origem ibérica, especialmente em Portugal, e ela foi trazida para o Brasil no período colonial. Mas chegando aqui, ela acabou sendo transformada junto com a cultura indígena e posteriormente com outras culturas regionais brasileiras, e isso possibilitou com que a gente tivesse várias versões da lenda do lobisomem dentro do Brasil. Quando a gente fala de lobisomem, essa é uma parte da sociedade, uma lenda que está presente em várias sociedades, seja ela no Brasil quanto na Europa. A gente tem, por exemplo, o loup-garou na França, a gente tem também a lenda da besta de Gibraltar, que é algo muito forte relacionado ao lobisomem, mas quando a gente fala especificamente do Brasil, o lobisomem sempre é ligado ao período de Quaresma. Dentro dessas lendas que são contadas no período de Quaresma aqui no Brasil, nós temos algumas versões da transformação e também da forma de libertar o lobisomem. A primeira delas seria que o lobisomem é um homem amaldiçoado, que é um homem comum durante o dia, mas que acaba se transformando à noite, principalmente nas noites de sexta-feira, especialmente nas noites de lua cheia. E essa transformação acaba fazendo com que o homem comum se torne um lobo e perca totalmente a sua consciência, e a partir disso ele se torna uma besta desenfreada. Dentro dessa lenda existem algumas formas de quebrar a maldição do lobisomem. Uma delas seria você ferir o lobisomem com ferro ou com prata, e aí a gente vê uma grande origem da lenda da besta de Gibraltar. Outra seria fazer com que o bicho sangrasse, e outra seria descobrir quem é o lobisomem antes que a transformação ocorresse. Outra lenda muito forte no Brasil relacionada a lobisomem seria a lenda do sétimo filho. E aí nós temos duas versões. Seria uma criança que veio menino depois de 7 meninas, ou então um menino depois de 7 meninos. Independente da versão, esse sétimo filho seria um filho amaldiçoado e ele se tornaria um lobisomem. Para que essa maldição fosse quebrada, o primeiro filho do casal teria que batizar o último filho, e assim, quando a criança fosse entregue a Deus, ela teria assim a sua libertação dessa maldição do lobisomem. Existe também uma versão da lenda do lobisomem muito parecida com a versão da lenda da mula sem cabeça, em que não existe nenhum fator externo a não ser o pecado que leva essa pessoa a se tornar uma criatura. Então, nesse caso, seria um homem que teve pensamentos pecaminosos, que teve um pecado de origem sexual, ou então que simplesmente blasfemou contra Deus, e isso fez com que ele se tornasse uma besta e se tornasse um lobisomem. Em todos esses casos, existe uma forma de poder romper com essa maldição, assim como eu disse, ferindo o lobisomem, ferindo com prata, ou então até mesmo fazendo uma espécie de exorcismo e libertação desse lobisomem. Outra versão muito interessante aqui no Brasil é que todas as vezes o lobisomem brasileiro ele tira a roupa antes da transformação, e se você esconder a roupa desse lobisomem, dizem as lendas que ele nunca mais consegue se transformar em humano novamente, ele fica eternamente sendo uma besta desenfreada porque as roupas dele foram escondidas. Quando nós falamos especificamente do Nordeste do Brasil, ali existe uma versão do lobisomem muito mais monstruosa do que o homem que se transforma em lobo. É um lobisomem que muitas vezes pode ser um híbrido entre cachorro, entre o ser humano, entre porco. Muitas vezes ele é descrito como um porco gigante peludo. Então ele é um lobisomem mais bestial, algo um pouco mais mesclado entre os animais, muito, muito, muito assustador. E ele é sempre visto comendo galinhas, muitas vezes ele é visto roubando fraldas de neném. Então ele é sempre essa parte mais animalesca que o ser humano acaba se transformando quando ele transforma-se nessa besta. Uma coisa muito interessante também, ligada especificamente à transformação do lobisomem, é que essa transformação dentro das lendas muitas vezes ocorre ou na sexta-feira, ou numa noite de lua cheia, ou em cemitérios, encruzilhadas e igrejas. E aí a gente já vê que existe uma intersecção religiosa entre a lenda e as religiões presentes no Brasil. Quando a gente fala na igreja, a gente consegue ver a presença forte do cristianismo e do solo sagrado. E quando a gente fala de encruzilhadas, existe sim a presença de religiões de matriz africana, também com essa intersecção com a lenda do lobisomem. Mas, como eu disse para vocês, essa lenda do lobisomem não ocorre só no Brasil, e sim no mundo todo. E aí a gente percebe que ele vai
muito além da lenda e também do entretenimento, porque nós vemos que o lobisomem ele depois veio para livros, ele veio também para séries, para filmes, como por exemplo o Lobisomem Americano, que tem toda aquela transição entre homem e lobo que ficou marcada na história do cinema por conta da maquiagem. Mas o lobisomem ele é tão presente que é fácil da gente entender que ele vai além do entretenimento e além da literatura e que ele se faz presente, na verdade, no imaginário coletivo e na psique humana. E quando a gente fala de psicanálise, o símbolo do lobisomem ele pode ser representado de forma muito clara dentro da psicanálise, ele tem uma representatividade daquilo que pode ser um medo ou então um desejo do ser humano. Quando a gente fala de psicanálise, especificamente psicanálise freudiana, nós dividimos a psique humana em 3 estruturas principais, sendo elas o id, o ego e o superego. Dentro dessa estrutura, o id ele representa os instintos, os desejos e os impulsos reprimidos. O ego, por sua vez, representa a consciência e a mediação com a realidade, e o superego representa a moral, social e muitas vezes também religiosa. Da lenda do lobisomem, é muito claro a divisão entre o id e o superego. O superego é aquilo que faz com que o homem se apresente como ele é socialmente. E é o homem representado na lenda do lobisomem, enquanto o id, que é a parte mais animal, mais instintiva do ser humano, é a besta na lenda do lobisomem. Então aí você percebe que dentro dessas lendas está revelado o medo que o ser humano tem de perder o controle e de revelar a besta que existe dentro dele, o animal que existe dentro dele, os instintos que existem dentro deles. E por outro lado, pode ser também que esteja revelado ali um desejo, o desejo de perder o controle. Ao longo da história, tiveram algumas pessoas que falaram que eram lobisomens e que perdiam o controle e que cometeram assassinatos e falaram que era porque eles viravam lobos. Aqui no Brasil tem uma história muito interessante do homem que falava que virava cachorro. Então, você percebe que existe um desejo, ao mesmo tempo que existe um medo de libertar aquilo que você reprime. Então, como você tem a repressão social, a repressão religiosa e o seu próprio superego falando para você o que você deve ou não fazer, muitas vezes você tem um desejo reprimido de colocar para fora aquilo que você realmente é, mesmo que seja por um instante, por um período curto de tempo, para que isso se liberte. Então, a transformação na besta revela o medo que o ser humano tem de ser quem é, mas também o desejo que ele tem de não ficar preso às amarras sociais e religiosas que nós somos impostos ao longo da vida. Outro elemento muito interessante dentro da lenda do lobisomem e também em outras lendas é a presença da noite e o como a noite representa a transformação. Quando nós falamos de psicanálise em lendas ou então em contos, muitas vezes a noite ela representa a perca da consciência. E é isso que representa também a transformação do lobisomem. Ele perde a consciência daquilo que ele é, do homem que ele se torna só a besta. Mas a noite também tem essa representatividade de que o dia é a clareza, a luz, aquilo que nós deixamos claro e visível aos outros, que seria a parte consciente, enquanto a noite representa, na verdade, aquilo que é reprimido, aquilo que é escondido, que seria a nossa parte, muitas vezes inconsciente, que fica reprimida a vida toda e que nós não queremos que ela saia para fora. Essas lendas, assim como a do lobisomem, obviamente que elas servem muito para entretenimento, elas são muito interessantes, é legal a gente escutar os nossos avós falando sobre isso, a gente vê isso em filmes, enfim, mas também fazem a gente pensar a respeito daquilo que nós estamos reprimindo dentro da nossa psique. E quando a gente fala de psicanálise, a gente tem que entender que tudo aquilo que é reprimido e não é trabalhado, ele acaba emergindo de alguma forma. Obviamente que para a maioria das pessoas isso não vai emergir, você se tornando uma besta ou um lobo, mas ele vai emergir de alguma forma. Então, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você finge não ser, tudo aquilo que aconteceu com você por conta de traumas, por conta de imposição social, de pensamentos, que você não trabalha, acaba emergindo de alguma forma, seja em sintomas, seja em trauma, seja em algum bloqueio que você tem na sua vida, seja num problema físico, seja em repetição. Então existe sim sempre um retorno daquilo que é reprimido e a gente precisa entender que essas lendas vêm para nos revelar que quando nós não trabalhamos os nossos traumas e as nossas questões, algum momento elas vão surgir, você vai perder a sua razão, você vai perder aquilo que você é por conta desse trauma não trabalhado que você tem. Por isso eu quero aproveitar também esse vídeo para incentivar você a fazer terapia, a terapia que você se sente mais confortável, mas eu particularmente gosto muito da psicanálise para isso, porque a psicanálise ela tem um poder muito grande de fazer com que as pessoas entendam a sua psique e o seu lado ruim
e entender que todos nós temos um lado bom e um lado ruim, e nós temos sim essa dicotomia entre o homem e o lobo dentro de todos nós, e a psicanálise ela pode fazer com que você entenda que isso existe, mas isso pode ser trabalhado, isso pode ser entendido, para que isso não venha se tornar algo ruim, um bloqueio, um sintoma ou um trauma dentro da sua vida. Então eu incentivo vocês também a buscar a terapia, tentar entender um pouco mais sobre si, olhar para dentro de si, para a parte escura que você tem dentro de si, olhar para as coisas boas, mas também olhar para as suas mazelas, para os seus traumas, para as suas dificuldades, para os seus pensamentos ruins, para os seus pensamentos tidos como pecaminosos, e trabalhar isso para que você possa ser uma pessoa equilibrada, e que para esse tipo de transformação que a gente vê tão presente de forma obviamente exagerada em contos, mas que isso não venha afetar a sua vida de maneira real aqui na nossa vida real. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo qual a próxima lenda que você gostaria de ver aqui no canal relacionada à Quaresma, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!